Olá, queridos! Tudo bem? Tudo direitinho com vocês? Vamos lá? Vamos estudar um pouquinho aqui, uma aula concisa, objetiva, né? Sobre mineração, o Brasil e a mineração, para poder a gente meio que revisar o que a gente está aprendendo sobre esse tema. Queria lembrar para vocês, pessoal, de que o Brasil tem a sua história vinculada ao ouro, né? Inevitavelmente, nós tivemos o nosso passado. Antigamente se falava do ciclo do ouro, né? Hoje se evita usar esses termos, sabe? Ciclo disso, ciclo daquilo. Fica parecendo que a história do Brasil ela é contada por pedaços, né? A partir dos seus momentos econômicos. Então isso é uma certa simplificação. Mas o Brasil teve sua história, as suas lavras. Queria lembrar vocês que até hoje o ouro é uma coisa importantíssima, né? Assim, para a economia mundial, serve de lastro econômico, serve de ornamento, serve para, vocês sabem, né, para filtrar partículas subatômicas. Então, é muito usado o ouro. O ouro pode aparecer sob a forma de lavras, que são, são as explorações de superfície, e pode aparecer sobre a mina, que são as explorações de profundidade. Né? Todo mundo que descobria ouro no Brasil, durante o período colonial, era obrigado a informar a coroa portuguesa. A coroa mandava lá um intendente, um representante, que demarcava a área. Essa demarcação é o que nós chamamos, né, de cada um desses espaços, chama-se data. A data é o lote que a coroa portuguesa dividia, e ai daquele que descobrisse uma lavra que não comunicasse a coroa, era crime de lesa majestade, né? É como se estivesse roubando o rei. Então a coroa ia lá, demarcava, separava as datas, né? As duas primeiras datas correspondiam ao descobridor, ao homem que descobriu, ele tinha direito às duas primeiras. A outra ia para a coroa portuguesa, a coroa tinha direito a ter a terceira, né, data, e as outras eram leiloadas a partir de um critério muito interessante, que não era a quantidade de dinheiro que você tinha, mas a quantidade de escravos. O que interessava a coroa era você potencializar a exploração do ouro, acima de todas as coisas. Existiam mineradores sem lavras, eram chamados faiscadores. Geralmente ou tinham pequenas lavras, pequenas explorações, ou não tinham nenhuma. E aí trabalhavam com o chamado ouro de bateia, né? Na beira dos rios, dos córregos, né? Chamado ouro de aluvião, que era aquele ouro que não era ouro de mina, nem ouro de lavra, ouro que ficava ali, né, solto, sedimentado no fundo dos riachos. Com a chegada da mineração na região de Minas Gerais, os bandeirantes, os homens, os paulistas, enfrentaram dois grandes problemas. O primeiro grande problema foi um problema de abastecimento, né? Porque vocês sabem a pobreza do solo de Minas para a agricultura, né? Muito rico em minério, pobre em nutrientes, então a agricultura é difícil. Então houve um sério problema que gerou o que a gente chama de grande fome, que foi um problema sério provocado por esse êxodo enorme de pessoas para a região, né, de Minas Gerais. E um outro problema, além do problema de abastecimento, o problema de relacionamento, que é o que chama de Guerra dos Emboabas. Emboaba era o termo que os índios usavam para chamar os portugueses. Os paulistas usavam essas roupas aí assim, né? Enquanto que os portugueses usavam uma roupa que era moda na Europa, né? Uma camisa folgada, bufante, amarrada no pescoço, uma calça colada, né? Com botas compridas. Os índios achavam aquilo muito engraçado, né? E aí apelidaram os portugueses de Emboaba, Emboaba, Emboaba. Aquilo era uma coisa de ridicularizar os caras e acabou ficando, né? E por isso que esse conflito entre paulistas e portugueses para saber da prioridade da exploração, né, de quem tinha prioridade sobre a exploração das jazidas, criou uma primeira guerra civil da história do Brasil, né, chamada Guerra dos Emboabas, ok? Queria lembrar vocês que a estrutura administrativa de Portugal sobre a colônia era extremamente rígida. Portugal, na verdade, montou um sistema de exploração para garantir de que não haveria nenhuma evasão das divisas. Só vamos lembrar aqui, tá? Quem mandava no Brasil, acima de tudo, era o rei de Portugal, é o rei, né? Que escreve-se assim mesmo, né? Com Y, é o rei, é o rei. Ele criou o chamado Conselho Ultramarítimo, que era encarregado de administrar as colônias de Portugal. Era esse Conselho Ultramarítimo, por exemplo, que indicava o governador-geral. Esse governador-geral cuidava de quê? Cuidava da burocracia administrativa, capitão-mor, ouvidor-mor, ouvidor-mor, cuidava das capitanias hereditárias também, né? E cuidava, obviamente, da segurança da colônia e tudo, tá? Isso a gente já aprendeu quando deu a administração colonial. Só tem um detalhe, pessoal. Para cuidar da zona mineradora, Portugal estabeleceu um outro formato de exploração, de administração e controle.
Esse novo formato, esse outro formato, era composto pelas superintendências, as intendências e os chamados distritos diamantinos. As superintendências, as intendências e os distritos diamantinos, eles respondiam diretamente a Portugal. Ou seja, não passava pelo governo geral. Isso era uma forma que Portugal tinha para garantir o controle bem rigoroso, né, da produção mineradora no Brasil. Então isso era uma forma de garantir que não haveria, não adiantava nada, né? Porque nessa tentativa de exigir o quinto, que era os 20%, Portugal quebrava a cara, porque as formas de contrabando, de fraude, tem várias coisas, né? A gente vai botar em anexo para vocês um vídeo que é uma entrevista que a gente fez dentro das minas, lá em Minas Gerais, que vai mostrar as formas mais variadas de técnica de fraude que os caras tinham, né? As coisas que tanto a população escravizada como os mineradores tinham para não pagar o quinto real. Por isso que Portugal criou as casas de fundição, proibindo que circulasse ouro em pó, porque era muito mais fácil de traficar, né, de fraudar, né? Então, tá aí da história do Santo do Pauoco, né, que eram outros mecanismos que se tinha. Essas casas de fundição criou também as captações, que eram um valor fixo de 18 gramas de ouro por escravo, tudo, em outras palavras, chamando os colonos de ladrões, né? Vocês vão ver que o passo mais radical da coroa de todos foi o estabelecimento da derrama. A derrama, pessoal, era a cobrança compulsória de todo quinto atrasado. A coroa estabeleceu, olha a conta aqui, tá? A coroa estabeleceu que teria que arrecadar por ano, no mínimo, 100 arrobas de ouro. 100 arrobas é o que? Equivalente a 100 vezes 15 quilos, ou seja, 1.500 quilos. Todas as vezes, pessoal, que esses 1.500 quilos não eram alcançados, vamos pegar 3 datas quaisquer, né? Então, 1754 arrecadou 900 quilos. 1755 arrecadou 1.000 quilos. 1756 arrecadou 1.100 quilos. Na soma dá quanto, né? Faltou 600 aqui, faltou 500 ali, faltou mais 400. Somando, dá 1.500. Toda vez que atingisse 1.500 quilos, a coroa tinha direito de decretar a derrama, que era a cobrança compulsória do quinto atrasado. Aí violência, estupros, assassinatos, roubo, tudo era motivo, sobre a alegação de que era a cobrança da derrama, era motivo para explorar a colônia. Esse é um dos motivos da decadência, moçada, tá vendo? Fatores que levaram à decadência: superexploração por parte da coroa, no qual a derrama faz parte, ausência de manufaturas, a coroa proibia, através dos editais, que a colônia tivesse outras atividades econômicas que poderiam substituir a produção mineradora na crise, entendeu? Como não havia outras atividades, isso acabou levando à decadência econômica, né? Também a queda do preço das pedras preciosas, porque outras regiões do mundo acabaram começando a produzir pedras preciosas no mesmo período, então isso acabou levando a uma queda nos preços, né? África do Sul, o Arizona, o Texas, o Oeste americano, a carência de recursos técnicos. O Brasil só foi ter uma escola de mineração quase um século depois do início da mineração em Minas Gerais, e o esgotamento natural das jazidas. Acabou porque acabou mesmo, né? Porque a exploração levou à decadência. Mas o que é importante, moçada, para as provas, para os vestibulares, Enem, o que a gente precisa lembrar que é muito importante quando se fala das consequências da mineração no Brasil? Primeiro, a urbanização da sociedade brasileira. Uma progressiva urbanização, porque a atividade açucareira era essencialmente agrária, rural, enquanto que a mineração não, ela tinha um grau de complexidade, por isso surge o mercado interno, que é uma característica também importante da mineração, a ampliação do trabalho livre e assalariado, um profundo incremento da atividade cultural no país e, claro, uma mudança do polo econômico, que sai do Nordeste e vai para o Sudeste. O Rio de Janeiro passa a ser uma cidade, passa a ser capital do Brasil, uma cidade importantíssima, porque todo o ouro de Minas fluía através do porto do Rio de Janeiro. Tá beleza? Clarinho para vocês? Massa, paz e luz. A gente se vê na próxima. Um abraço para vocês.